Claro. Qual é a sua avaliação sobre o andamento das investigações a respeito da intentora de 8 de janeiro? Tanto das investigações que são conduzidas, evidentemente, pelo sistema de justiça, quanto da reação do governo. Nós estamos caminhando para sem anistia ou para uma nova pizza? Então, eu diria o seguinte, o governo, me parece que ele foi pego um pouco de surpresa, acho que ele não imaginava que alguma coisa como essa pudesse ocorrer dessa maneira, né? E ele começa, então, a reagir. Há reações, a gente percebe reações que são importantes. Troca de comando das Forças Armadas, certo? Digamos, punição e responsabilização de certos agentes. O meu medo é só o seguinte, é que o processo de punição, ele acabe ficando, digamos assim, no setor mais popular, né? O setor mais popular daqueles que fizeram parte desse processo. Então, aqueles que foram pegos, sabe, o cara que foi lá, quebrou o relógio, certo? Na raia miúda do bolsonarismo. Exatamente. Né? O cara que vem, inclusive, da cidade do meu pai, catalão, me faltava. Né? Mas, ou seja, então que isso acabe se transformando numa espécie de grande expiação nacional, sendo que a gente sabe muito bem, isso foi um processo organizado por grandes empresários, o quantidade de dinheiro foi necessário para o negócio desse funcionar. Então, eu queria saber quem são os empresários, quem são os membros do agronegócio que estão efetivamente envolvidos. E aí eu tenho uma sugestão. Qual a cadeia de comando, né? Qual é a cadeia de comando? Porque eu acho assim, eu tenho uma sugestão do que pode ser uma ação muito eficaz nesse caso. Certo? Você identifica qual é o núcleo empresarial que está financiando esse processo, como ele sempre financia processos de golpe de Estado no Brasil, e você expropria as suas empresas e passa para o controle da classe trabalhadora. Eu te garanto, se eu fizer isso com 3, para o processo. Porque você dá um sinal muito claro, nós não vamos admitir que o processo produtivo brasileiro funcione ou sirva para ficar financiando digamos, desestabilização de governo, ficar financiando golpe de Estado. Né? Mas qual é o seu balanço sobre a ação concreta e comunicacional do governo Lula em relação a esse processo? Mediano. Eu acho que eles fizeram coisas importantes, acho inegável, mas eu temo que a gente precisa efetivamente fazer algo de outra envergadura. Eu insistiria em 3 pontos nesse caso. E, mais uma vez, eu entendo todos os embates no interior do governo, por isso que eu acho que a sociedade civil que tem que insistir com o governo nesse ponto. Né? Porque o governo está em processo de contínua negociação, devido ao caráter frágil com o qual ele foi eleito. Ou seja, você tem uma aliança que ia do Amoedo até o Boulos. Né? Então, você pensa, essa é uma aliança feita para ganhar a eleição, não é uma aliança feita para governar. Governar é muito mais difícil nesse sentido. Né? Então, eu diria, eu veria 3 ações fundamentais, ou pelo menos essas ações precisam ser discutidas, a sociedade precisa se mobilizar em relação a isso. A dissolução da Polícia Militar, certo? O afastamento do alto comando das Forças Armadas e a expropriação de empresas que foram partícipes orgânicas desse processo no dia 8 de janeiro. Tem uma pergunta do Roberto Lima, que contribuiu com o Superchat. Agradeço ao Roberto Lima. Pessoal, vamos contribuir, tirar o escorpião do bolso e contribuir com o Superchat, Super Sticker, se tornando membro pagante do nosso canal. O Roberto Lima pergunta: professor Safatli, considerando as suas lúcidas reflexões e considerações sobre a necessidade de reformas profundas nas Forças Armadas e Polícia Militar, o que você pensa sobre a escolha de José Múcio para o Ministério da Defesa? Uma articulação que se mostrou completamente ineficaz. Eu entendo a lógica do governo, foi tentar fazer uma sinalização para as Forças Armadas de que ele queria pacificar, como você mesmo levantou, o processo, certo? E colocou uma pessoa que é uma pessoa muito mais próxima, digamos, das Forças Armadas do que das forças efetivas do governo. Então, o resultado foi esse que a gente viu. Então, acho que esse horizonte, que é o horizonte dos grandes acordos, das grandes pacificações, ele saiu da realidade social brasileira. Não há mais realidade social para esse tipo de lógica. Né? Então, eu espero que o governo entenda isso e saiba se posicionar melhor nesse sentido.